Olá, estamos dando continuidade à nossa aula. Na última aula nós paramos nessa posição e eu pedi para vocês que analisassem e tentassem encontrar o melhor lance para as pretas. Bem, aqui nós vemos que existe um fator muito importante que é a posição da dama branca. A dama branca ela está exposta. Mas mais do que isso, ela está, por outro lado, controlando casas importantes. Por isso, nós devemos considerar que as pretas, para aproveitarem essa situação, devem tentar desenvolver rapidamente, partindo para um ataque, aproveitando que a posição do rei branco é uma posição vulnerável no centro e existem fraquezas. Então, vamos tentar alguns lances candidatos. Vamos começar pelo direto G6, atacando a dama. Nesse caso, as brancas têm a possibilidade de jogar dama G4. Isso é importante porque a dama controla a casa H4, que seria de muito valor para as pretas, porque a dama em H4 das pretas poderia dar um cheque importante depois. Bem, mas aqui as pretas ainda podem jogar nessa posição D5, atacando a dama com o bispo e abrindo a diagonal para esse mesmo bispo. Depois de dama F4, D toma E4, bispo toma E4, cavalo E6, as pretas teriam compensação pelo peão a menos, já que estão com as peças mais desenvolvidas, mais ativas, e sem dúvida esse G6 é um lance possível. Mas vamos avaliar um outro lance candidato. Vamos voltar aqui na posição. Vamos avaliar justamente este lance D6. Qual seria a ideia do D6? A ideia do D6 é exatamente controlar a casa G4, impedindo que depois de G6 as brancas ocupem essa casa G4. Então, depois de D6, as brancas podem jogar C3, atacando o cavalo, e depois de G6, dama D1, cavalo E6, cavalo F3, D toma E5 e bispo C4. A gente pode dizer também que o jogo está mais ou menos equilibrado nessa posição. Então, o lance D6 é um lance também possível para as pretas. Mas agora nós vamos analisar um terceiro lance candidato, o lance D5. Vejam que D5 é um lance mais ambicioso. Ao jogar D5, as pretas diretamente controlam a casa G4, ao abrir a diagonal do bispo das pretas de C8. E agora sim tem a ameaça de avançar o peão em G6, porque a dama branca perderia o controle da casa H4, e aí, combinado com a pressão do peão de D5 em E4 e a entrada da dama H4 com cheque, a posição, sem dúvida, seria muito forte para as pretas. Vejam que o lance natural agora, C3, não funciona. Seria até um grande erro, porque as pretas jogam G6 e depois de dama D1, D toma E4. Evidentemente que se bispo toma E4, dama H4 cheque, ganhando o bispo e uma posição muito forte para as pretas.
Depois de D toma E4 aqui, as brancas ainda poderiam jogar C toma D4. Mas após dama D4, ameaçando o mate e o bispo das brancas, as pretas estão ganhas, porque depois de bispo B5 tem C6. E aí há uma dupla ameaça, o mate em F2 e o ataque em cima do bispo. Então, voltando ao lance D5, que é um lance muito forte, as brancas não podem jogar o lance C3 devido a G6. Mas vamos ver um lance melhor aqui para as brancas. Tomar o peão. Tá? Tomar o peão en passant. Bem, aqui as pretas simplesmente recuperam com o bispo. As pretas têm um peão a menos. Mas, novamente, o que salta aos olhos é um melhor desenvolvimento e a posição vulnerável do rei branco. Então, depois de C3, cavalo F6, ganhando um tempo aí para desenvolver o cavalo, atacando a dama. Dama H4, cavalo E6. Nós teríamos aqui até, depois de cavalo F3, um golpe bem interessante. Bispo G3 cheque. H toma G3 e dama toma bispo. Nesse caso, as pretas ficariam com uma vantagem muito grande devido à pressão sobre o peão de E4 e principalmente o melhor desenvolvimento e a posição enfraquecida do rei branco. Ainda voltando a essa posição, depois de ED6, bispo D6, C3, cavalo F6, dama H4, aqui cavalo E6, aqui as brancas devem jogar cavalo E2, para que o bispo de D3 não leve aquele golpe, né, com o bispo G3 aqui. Porque no caso de bispo G3, agora dama toma G3. Mas aqui as pretas ainda podem aproveitar a posição da dama. E devido ao seu melhor desenvolvimento, realizar um rápido ataque com G5, dama F2, cavalo G4, aproveitando ainda a posição da dama, dama G1 e bispo C5, atacando a dama e o bispo. As brancas ainda têm uma saída, que é dar cheque aqui em B5, C6 e jogar D4. Mas após C tomar B5, D tomar C5, cavalo E5, veja aí a fraqueza da casa de D3 e novamente o rei branco numa posição muito difícil. Dama E3, cavalo D3 cheque, rei F1 e roque. As brancas perderam o roque e as pretas têm todas as possibilidades aí de realizar um forte ataque, o que é sem dúvida uma grande compensação pelo peão a menos. Bem, muito bem. Então, na verdade, ainda há uma possibilidade aqui para, depois de D5, as brancas ainda poderiam tentar cavalo C3. Mas depois de G6, dama D1, a dama vai entrar numa posição muito ativa. Não agora em H4, porque com cavalo C3 se fortaleceu a defesa do ponto E4. Mas com dama G5, pressionando o peão de G2. Então, após G3, desenvolve o bispo G4 aqui, ganhando um tempo. Bispo E2. Bispo toma bispo, cavalo de G2 e as pretas podem agora tranquilamente recuperar o peão. E novamente as pretas têm iniciativa, com a pressão sobre o peão E4. Aqui, claro que cavalo D5 é um erro, porque tem dama toma E4. E se cavalo C7, rei D7, cavalo A8, as pretas ganham a dama. Ainda voltando a essa posição, aqui nessa posição, toma D5 é o lance mais forte, claro. Mas depois de cavalo F6,
as pretas vão recuperar facilmente o peão de D5 e estão numa posição superior. Ainda dando continuidade à nossa aula, eu gostaria de ver com vocês uma outra possibilidade que exemplifica um erro estratégico de desenvolver a dama prematuramente. Nós acabamos de analisar a dama H5, a variante com dama H5, que traz uma vantagem para as pretas. E agora eu gostaria de avaliar a dama G4. Esse é um lance que ataca diretamente G7. E como é típico nesse tipo de posição, as pretas podem ganhar tempo em cima da dama para desenvolver o seu cavalo, sacrificando o peão de G7. Então as pretas aqui, o melhor lance é cavalo F6, depois de dama G7, torre G8, dama H6 única. E aqui tem um lance bastante interessante, que é bispo F2. Se rei toma bispo, cavalo G4 ganhando a dama com cheque duplo. Após rei D1, torre G6, dama H3, e novamente a dama está numa posição vulnerável. Então depois de D5, não dá nem para jogar F5, porque não resolve o problema. Devido a D toma E4, o peão de F está cravado, não pode capturar a torre. E as pretas têm uma grande vantagem na posição. Então eu espero que esses exemplos mostrem os riscos e o perigo de você desenvolver prematuramente a dama para ganhar peões na abertura, em troca de ceder ao seu adversário um melhor desenvolvimento. E aqui ainda existe um agravante em que a posição do rei está bastante vulnerável, porque no início as brancas moveram o peão de F2 para F4. Então, por enquanto é só, e em breve nós teremos mais uma aula. Até mais!